Olá, querido coração em busca de luz e entendimento. Que bom ter você aqui novamente, nessa jornada de fé, sabedoria e transformação. Que possamos, juntos, elevar nosso pensamento para que a paz e a inspiração do alto nos envolvam neste momento. Hoje, vamos estudar a mensagem número 10, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O tema do nosso encontro é mediunidade. A reflexão parte de uma passagem grandiosa, cheia de simbolismo espiritual e força profética, retirada do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Este é o anúncio do novo tempo, quando a mediunidade deixaria de ser fenômeno isolado e passaria a se tornar um canal sagrado entre o céu e a terra. Emmanuel nos ajuda a entender como esse derramamento do Espírito se manifestou desde o Pentecostes e se estende até os dias atuais, especialmente no seio do Espiritismo cristão, como alma viva do cristianismo redivivo. Fica comigo até o fim deste episódio. Depois da leitura completa da mensagem de Emmanuel, vamos aprofundar juntos uma análise espiritual, amorosa e prática sobre o papel da mediunidade nas nossas vidas e na evolução da humanidade. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever, ativar as notificações e comentar como a mediunidade já tocou ou toca a sua caminhada. A seguir, faremos a leitura do versículo bíblico base. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos, capítulo 2, versículo 17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros. Filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos, no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo, incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas, dessa hora em diante, quebram as influências do meio. Curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo, através dos séculos. Contra o seu influxo, trabalham, até hoje, os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas, no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo e ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão, como a alma imortal do cristianismo redivivo. A mensagem mediunidade, de Emmanuel, é uma verdadeira luz lançada sobre um dos pilares mais profundos da espiritualidade, a capacidade do ser humano de se comunicar com o plano invisível, de ser ponte entre o mundo material e o espiritual, de tornar-se canal vivo do amor e da sabedoria divina. Quando Emmanuel escolhe como base o versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, ele nos convida a compreender a mediunidade não como algo extraordinário, raro ou misterioso, mas como uma expressão natural da evolução espiritual, uma promessa cumprida, uma realidade universal. A profecia de que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne nos mostra que a mediunidade, no tempo certo, se tornaria um fenômeno comum, acessível, democratizado. Não se restringiria mais a templos, sacerdotes ou círculos iniciáticos. Ela seria manifesta em filhos e filhas, jovens e velhos, homens e mulheres, sem distinção de raça, cultura ou posição social. E isso já está acontecendo. Vivemos, como Emmanuel sugere, a continuidade do Pentecostes, onde os dons espirituais fluem com mais liberdade, onde a comunicação com o invisível é cada vez mais natural, mais presente, mais clara. Na cena que Emmanuel relembra, o Pentecostes, temos os discípulos de Jesus reunidos, após a partida do Mestre, ainda em dúvida, ainda frágeis, ainda assustados. Mas algo grandioso acontece. Uma força espiritual os envolve, e eles começam a falar em línguas diferentes, compreendidas por uma multidão de diversas partes do mundo. Esse fenômeno, além de surpreendente, é profundamente simbólico. Mostra que a espiritualidade fala todas as línguas, entende todos os corações, alcança todas as culturas.
A mediunidade não é uma linguagem restrita, é um idioma universal, cuja base é o amor. Emmanuel nos mostra que, até aquele momento, os discípulos eram frágeis e indecisos. Isso nos lembra que o contato com o plano espiritual, quando bem conduzido, não apenas instrui, mas fortalece. A mediunidade, quando praticada com pureza e responsabilidade, é um instrumento de coragem, de serviço, de transformação. Aqueles homens simples, antes tímidos e inseguros, tornam-se mensageiros da luz. Curam, animam, pregam, enfrentam reis. O que mudou? Não foi o intelecto, foi o Espírito Santo agindo através deles, foi a mediunidade assumida como missão. Essa força que se comunicou aos discípulos, Emmanuel nos ensina, é o poder de Jesus se integrando às energias humanas. Não para criar super-homens, mas para despertar servidores conscientes. A mediunidade, então, é essa centelha do alto que toca as potências adormecidas da alma, despertando-a para a verdade, para o serviço, para a caridade. Não é uma glória, é uma tarefa. Não é uma exibição, é um chamamento ao trabalho. E esse é um ponto muito importante para o entendimento da mediunidade na prática. Ela não é um dom no sentido tradicional da palavra, como se fosse privilégio de poucos, mas é uma faculdade natural, presente em todos em graus variados. Emmanuel afirma: estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo, através dos séculos. Isso nos mostra que, sem mediunidade, não há continuidade viva do Evangelho. Foi através dela que os apóstolos seguiram inspirados. Foi através dela que santos, profetas, reformadores e missionários atuaram. E é através dela que o Espiritismo floresce, como expressão moderna do cristianismo redivivo. O Espiritismo, como ensina Emmanuel, não é uma invenção humana, é o retorno dos céus ao diálogo com a terra, agora em nova linguagem, agora com clareza e método. E a mediunidade é seu coração pulsante. É por ela que os espíritos nos trazem mensagens de consolo, de orientação, de revelação. Mas também é por ela que somos chamados a servir, a transformar-nos, a colaborar na seara do bem. A mediunidade não é apenas fenômeno, é compromisso. E aqui Emmanuel faz uma advertência. Contra o seu influxo, trabalham, até hoje, os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Ou seja, embora a mediunidade esteja disponível, ela pode ser obscurecida, distorcida, contaminada por nossas paixões, vaidades, egoísmos. Por isso, o desenvolvimento mediúnico exige reforma íntima, vigilância, oração, estudo, disciplina. O médium não é um escolhido especial, é um servidor em prova constante. E quanto maior a faculdade, maior a necessidade de responsabilidade. Neste primeiro bloco, Emmanuel nos mostra que a mediunidade não é apenas um recurso espiritual, é uma ponte de renovação. É por ela que Jesus continua se comunicando com a terra. É por ela que o Evangelho segue vivo, adaptado aos novos tempos. É por ela que os corações aflitos encontram consolo, e que os trabalhadores da luz encontram direção. É pela mediunidade que o Espírito do Senhor segue sendo derramado sobre toda a carne, como anunciado. Portanto, que possamos olhar para a mediunidade com reverência, com gratidão e com compromisso. E que, ao invés de buscarmos nela espetáculo ou curiosidade, possamos reconhecê-la como oportunidade de crescimento, de serviço e de sintonia com os céus. Dar continuidade à reflexão de Emmanuel sobre a mediunidade é mergulhar ainda mais fundo no seu papel prático e espiritual na vida humana. No bloco anterior, compreendemos a mediunidade como derramamento do Espírito, como luz que se estende a todos e que transforma o coração humano em instrumento de Deus. Agora, precisamos olhar para o cotidiano, para os desafios e exigências dessa faculdade sagrada, compreendendo-a não como privilégio, mas como responsabilidade assumida diante da consciência e da vida. Emmanuel nos alerta de forma muito clara: contra o seu influxo, trabalham, até hoje, os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Isso significa que, embora a mediunidade seja uma realidade espiritual, a sua expressão concreta na Terra depende diretamente do estado moral do médium. É como um rio que precisa de um leito limpo para correr em águas cristalinas. Se o canal estiver entupido de orgulho, vaidade, impaciência ou interesses pessoais, a água da espiritualidade pode se turvar ou sequer passar. E aqui está um dos grandes desafios do exercício mediúnico. Ele exige autoconhecimento, autodomínio, reforma íntima contínua. Não basta ter sensibilidade, é preciso ter estrutura emocional e ética para lidar com ela. Muitas vezes, vemos médiuns que se perdem não por ignorância, mas por desequilíbrio interno, por não compreenderem que a mediunidade é uma estrada de mão dupla. O espírito comunica, mas o médium interpreta. E essa interpretação é filtrada por sua consciência, suas emoções, suas intenções. Por isso, a mediunidade,
para ser segura e útil, precisa caminhar lado a lado com o Evangelho. Jesus é o grande modelo do médium por excelência. Ele ouvia o Pai e transmitia com amor, com simplicidade, com verdade. E mais do que isso, ele vivia aquilo que falava. Sua vida era coerente com sua mensagem. Eis aí a base para qualquer tarefa mediúnica verdadeira: coerência entre o que se sente, o que se transmite e o que se vive. No Espiritismo, somos convidados não apenas a estudar os fenômenos mediúnicos, mas a espiritualizar a mediunidade. Ou seja, a compreender que ela não é fim em si mesma, mas um meio de despertar consciências, de consolar corações, de trazer luz às sombras. É por isso que Emmanuel afirma que é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas, no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. Ou seja, a mediunidade não é acessório, é alicerce. É por ela que os ensinos do alto chegam ao coração humano com clareza e vida. E essa edificação só é possível quando o médium compreende sua tarefa como serviço, e não como palco. A mediunidade não é para vaidade pessoal, não é ferramenta para impressionar, nem meio para obter destaque ou reconhecimento. Toda vez que ela é usada com esses fins, desvia-se de sua função espiritual e se torna vulnerável à influência de entidades inferiores. Por isso, Allan Kardec foi tão firme ao afirmar que o maior inimigo do médium é o orgulho. Viver a mediunidade com humildade é, portanto, condição fundamental. E essa humildade se expressa no silêncio, na escuta, na paciência com os próprios limites, na disposição de estudar sempre, de melhorar a si mesmo antes de tentar corrigir os outros. O verdadeiro médium não se apresenta como autoridade, mas como instrumento. Ele não se exalta, serve. Não se impõe, coopera. Não julga, compreende. E, acima de tudo, não busca glória pessoal, mas a glória de Deus nas pequenas sementes do bem. Essa compreensão nos leva a valorizar ainda mais os trabalhos mediúnicos bem conduzidos nos centros espíritas. Quando uma reunião mediúnica é feita com preparação, oração, estudo e caridade, ela se torna um verdadeiro hospital espiritual, não só para os espíritos desencarnados que buscam socorro, mas também para os próprios encarnados que participam. Quantos médiuns, ao longo dos anos, testemunham transformações profundas em si mesmos por conta do serviço mediúnico? É no exercício da mediunidade que muitas feridas emocionais são tratadas, que muitos traços do passado são redimidos, que muitos impulsos negativos são reeducados. Mas é importante lembrar, mediunidade não se resume à psicofonia, à psicografia ou à vidência. A mediunidade também se expressa em intuições, em percepções sutis, em sonhos reveladores, em sentimentos inexplicáveis de presença. Todos nós, de certa forma, somos médiuns, ainda que em graus diferentes. E todos podemos desenvolver essa sensibilidade espiritual se estivermos dispostos a cultivar a oração, o silêncio interior, o bem constante e o estudo perseverante. Emmanuel também nos diz que a mediunidade é a alma do cristianismo redivivo no espiritismo. Isso quer dizer que ela é o sopro renovador do Evangelho para os tempos modernos. Já não basta crer, é preciso sentir. Já não basta estudar, é preciso vivenciar. Já não basta rezar, é preciso agir. A mediunidade nos convida a uma fé viva, concreta, transformadora. Ela nos conecta com os testemunhos dos espíritos, nos faz ver que a vida continua, que os laços de amor não se rompem, que a justiça divina se cumpre sempre, e que todos estamos em caminho de aperfeiçoamento. Por isso, o médium, antes de tudo, é alguém em processo. Ele não está pronto, está se construindo. E a mediunidade, quando aceita com amor e vivida com disciplina, é uma poderosa aliada nesse processo de crescimento. Ela nos ensina a ouvir, a esperar, a acolher, a servir. Nos ajuda a perceber o que há de invisível na vida, o sofrimento do outro, a presença dos benfeitores, o valor das pequenas atitudes. E nos convida, acima de tudo, a sermos ponte entre o céu e a terra, não apenas com palavras, mas com a própria vida. No terceiro e último bloco dessa análise, vamos olhar para a mediunidade como escola da alma. Se no primeiro momento ela se apresenta como dom universal e derramamento do Espírito sobre toda a carne, e no segundo bloco como responsabilidade moral e caminho de serviço, agora precisamos compreendê-la como processo educativo profundo, uma oportunidade de regeneração pessoal e de auxílio coletivo. A mediunidade é, antes de tudo, um espelho. Ela revela quem somos por dentro. O médium não recebe apenas mensagens, ele recebe a si mesmo, diariamente, nas provas que enfrenta, nas emoções que atravessa, nas escolhas que precisa fazer. É por isso que tantos médiums sentem-se mais sensíveis, mais vulneráveis, mais expostos. E isso não é sinal de fraqueza, é sinal de que o espírito está sendo trabalhado com mais intensidade. O médium vive sob lupa espiritual,
e isso exige constante vigilância. Ao mesmo tempo, a mediunidade é também farol. Ela ilumina, orienta, consola. Quantas pessoas foram transformadas por uma mensagem recebida com verdade, por um passe recebido com fé, por uma palavra intuída no momento certo? A mediunidade é ponte de cura, e não apenas fenômeno de comunicação. Ela abre portas internas que estavam fechadas, liga corações que estavam distantes, fortalece laços invisíveis que sustentam nossa caminhada. Emmanuel nos ajuda a ver que essa luz espiritual, iniciada no Pentecostes, não foi um evento isolado, mas um marco para toda a humanidade. Desde então, o Espírito de Deus segue se manifestando. Em cada canto do mundo, em cada cultura, em cada tempo, encontramos manifestações mediúnicas, muitas vezes com nomes diferentes, mas com a mesma essência, a alma humana buscando o sagrado. O Espiritismo não inventou a mediunidade, ele apenas a organizou, explicou, moralizou. Tornou-a a ferramenta consciente de evolução. E é justamente por isso que temos um compromisso. Emmanuel diz que a mediunidade ressurge no Espiritismo como a alma imortal do cristianismo redivivo. Ou seja, ela não está ali para entreter, nem para criar novas crenças, mas para reacender o Evangelho em sua forma mais pura, serviço ao próximo, amor em ação, fé que se traduz em obras. O verdadeiro médium espírita é antes de tudo um cristão disposto a viver o amor ensinado por Jesus, com todas as suas implicações de renúncia, paciência, perdão e perseverança. Mediunidade também é lição de humildade. Pois quanto mais a usamos corretamente, mais percebemos que não somos autores de nada, somos apenas instrumentos. As mensagens não são nossas, as curas não são nossas, os méritos não são nossos. Tudo vem do alto, e a nós cabe apenas manter o canal limpo, o coração disponível e a vontade firme no bem. Por isso, não há mediunidade segura sem Evangelho. É Ele quem nos educa, quem nos corrige, quem nos protege. O médium que ora, que estuda, que serve, está sempre amparado. Pode passar por lutas, mas jamais estará sozinho. E mesmo quando erra, pois todos erramos, tem em si a consciência desperta que o convida ao reajuste. A mediunidade é assim, escola rigorosa, mas generosa. Assim, encerramos esta reflexão lembrando que a mediunidade, quando vivida com seriedade e amor, é um dos maiores presentes que o céu nos oferece. Não para nos elevar acima dos outros, mas para nos colocar ao lado deles, como servidores do bem. Que possamos, então, acolher essa luz com gratidão e compromisso, e fazer dela um caminho de transformação interior e de auxílio ao próximo. A mediunidade é a expressão visível da presença de Deus entre nós. Desde o Pentecostes até os dias atuais, ela segue jorrando sobre os corações sinceros, transformando vidas, despertando consciências e aproximando céu e terra. Emmanuel nos lembra que ela é a alma do cristianismo redivivo, e isso nos convida a viver o Evangelho com mais profundidade, com mais entrega, com mais coerência. Que possamos valorizar essa faculdade espiritual não como espetáculo, mas como oportunidade sagrada. E que cada um de nós, médium ostensivo ou não, se torne canal da paz, da luz e do amor do Cristo onde estiver. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem também deseja compreender melhor a mediunidade à luz do Evangelho.